pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da refração. Na última aula a gente falou sobre, basicamente, características, propriedades, definição do conceito de refração e também chegamos a trabalhar as leis da refração e reflexão total, né? E hoje a gente vai encerrar essa primeira parte de refração em relação ao fenômeno, para que depois da prova a gente possa retomar e trabalhar com vocês lentes esféricas, tá? Que é o principal instrumento utilizando refração. Bom, e para fechar essa parte, hoje eu queria falar de três aplicações da refração. Na verdade, a gente pode analisar a refração de várias maneiras, e em cada situação dessa que eu vou mostrar hoje, a gente também pode fazer a análise da refração face a face. Porém, existem alguns resultados que já são levados em consideração que facilitam a nossa análise caso apareça alguma questão sobre isso. Então, vamos lá. São três situações: dióptro plano, prisma óptico e lâminas de face paralelas. São três situações onde ocorre refração e que vale a pena a gente destacar, porque às vezes é cobrado em prova. Antes de falar disso, do dióptro plano, lembrar que a gente está trabalhando com a luz, e a luz ela tem algumas características importantes, mas na ótica geométrica a gente tem que lembrar duas características dela. A luz pode ser monocromática, quando ela é composta por uma única frequência, que visualmente daria uma única cor, né? Ou policromática, quando ela tem mais de uma cor. E qual que é o efeito que essa diferença de frequência entre cada cor gera? Quando uma luz, um raio de luz passa de um meio para o outro, ele sofre o que a gente chama de refração, pois muda a velocidade dele. Agora, a mudança de velocidade ela não é igual para qualquer frequência. Cada frequência vai ter uma mudança de velocidade característica dela. E quando uma luz policromática sofre refração, cada frequência, ou seja, cada cor, pode sofrer os seus desvios separadamente. Isso quer dizer que a gente vai ter um fenômeno chamado de dispersão luminosa. A dispersão é quando a luz policromática ela se separa, né? Então a gente tem a origem, o arco-íris, por exemplo. A letra A mostra mais ou menos a ideia do arco-íris, quando a luz ela refrata uma gotícula de água, tá? E a letra B, a figura B, fala sobre o prisma óptico, que é um dos instrumentos da aula de hoje, que é bem famoso também, porque tem várias imagens que mostram essa situação do prisma, tá? Estudado por Newton, inclusive. Bom, e aí se tem uma relação, é importante vocês verem o seguinte: existem cores que sempre vão desviar menos que outras, né, por conta da frequência. Olha, quais são as cores ali das extremidades? Vermelho e violeta. Tem relação com a frequência? Tem. O aumento da frequência, ou seja, o violeta é de maior frequência, portanto, ele vai ter uma velocidade menor do que o vermelho dentro daquele meio, e assim por diante. Se vai ter uma velocidade menor, quer dizer que há um desvio maior, né? Lembre-se disso. E se eu consigo relacionar a frequência com velocidade, também posso relacionar a frequência com o índice de refração, porque o índice de refração depende da velocidade da luz em qualquer meio, certo? Bom, dito isso, e isso é importante porque vocês têm visto que algumas questões já trazem no enunciado a luz policromática, monocromática. É importante vocês saberem do que se trata, tá? Bom, a primeira situação que eu citei das três é o dióptro plano. O dióptro plano nada mais é do que dois meios, né, separados por uma superfície, onde eu vou ter uma refração acontecendo. Mas o que caracteriza o dióptro plano em uma relação de situação-problema? Normalmente o dióptro plano a gente vai trabalhar com os dois meios, né? E, por exemplo, quando o observador está dentro de um meio e quer enxergar um objeto que está no outro meio. Por exemplo, um mergulhador olhando um pássaro que está passando lá em cima, ou um pescador olhando um peixe embaixo d'água. O efeito ele não é o mesmo. Não sei se vocês já repararam, mas é muito comum você perceber esse efeito de dióptro plano quando você olha para uma piscina cheia de água. Parece que às vezes, né, depende do ângulo que você olha, que ela é mais rasa do que ela realmente é. Isso acontece porque, repare aqui, considera que o fundo da piscina seja esse ponto P aqui embaixo. Para você enxergar, digamos que você esteja aqui em cima,
Aqui é o seu olhinho. Observador. Para você enxergar, o raio de luz tem que sair do fundo da piscina e chegar até os seus olhos. Só que quando ele vai passar da água para o ar, mudou o meio, tem refração. Como a água como no ar, o raio de luz ele se propaga com maior velocidade, o raio se afasta da reta normal para chegar no nosso olho. Só que o nosso olho não percebe esse desvio. Aparentemente, o que aconteceu? O raio de luz está vindo desse ponto pelinho aqui, ó, em cima. Então a gente tem a sensação de estar vendo o fundo da piscina aqui em cima. Isso acontece com o pescador, por exemplo, que vai olhar o peixe e às vezes ele pode ter a impressão de que o peixe está mais em cima do que ele realmente está. E como é que a gente relaciona as distâncias, né, as profundidades, P' e P, com o índice de refração? Dessa maneira. O que você tem que lembrar na hora de usar essa equação? Lembrando que essa equação vale tanto para um homem no ar que olha o peixe na água, quanto para o homem na água que olha para o peixe, para o pássaro no ar. Ou seja, é importante saber do que se trata cada letra dessa. O N é sempre o meio do observador, né? O N' é o meio, desculpa, o N é o meio onde está a imagem, o N' é onde está o observador, P é a distância real e P' é a distância que está a imagem, certo? É basicamente isso. O N e o N' é que podem mudar, porque o observador pode estar embaixo também, né? Então cuidado com isso, tá bom? Neste caso, o N' ele está no ar, mas ele caracteriza o observador, não necessariamente o ar, certo? Pois bem, essa é uma situação. A segunda análise que eu gostaria de fazer é sobre o prisma óptico. O prisma ele gera situações interessantes, porque o prisma ele tem, né, um formato triangular na sua secção transversal, se você olhar um corte dele, e ele tem duas faces não paralelas. Na verdade, três, né, mas que a gente vai analisar aqui duas laterais. Então o raio de luz, ao passar por ele sofre refração na primeira entrada, sofre refração na segunda face. E dependendo do ângulo de abertura, que seria esse alfa aqui do vértice, esse desvio vai ser maior ou menor, a gente vai ter maior dispersão ou menos dispersão e assim por diante. Algumas características do prisma. Olhem para cá, para esse prisma maior aqui, ó. Vamos ver se dá para ver aqui. Pronto. Esse prisma maior ele mostra todos os ângulos possíveis. Vamos lá. Acompanhe aqui para eu complementar o desenho. Imagina que esse aqui é o raio de luz que está entrando no prisma. De repente, ele vai incidir na face lateral e, por consequência, eu tenho que traçar a reta normal para analisar o ângulo de incidência. O raio de luz ele vai frear, porque ele vai passar do ar para o vidro. Se ele vai frear, ele vai se aproximar da reta normal. A reta normal está aqui, né? Embaixo. Então ele vai se propagar aqui. Quando ele for sair, vai ter outra refração. Então ele tem que se afastar da reta normal. Então ele vai vir para cá. Ou seja, ele viria reto se não houvesse o prisma. Mas ele desviou para cá. Certo? Da mesma forma, ele iria reto se não tivesse o prisma. Então ele desviou para cá. Essa aqui é a direção. Atenção. Essa direção número 1 aqui é a direção inicial. E essa aqui é a direção final com que o raio sai do prisma. Isso quer dizer que o A ele representa a diferença entre a direção inicial e a direção final, ou seja, é o desvio completo que o raio vai sofrer ao entrar no prisma e sair do prisma. Então o A minúsculo aqui para a gente vai representar qual é o desvio total. Na primeira face ele desvia um ângulo A1, na segunda face um desvio um ângulo A2. Então se eu somar os dois desvios, eu vou ter o desvio total. Basicamente é isso. Tá? E aí, por geometria plana, eu vou achando outras relações. Por exemplo, o ângulo de refração da primeira face com o ângulo da segunda face vai dar o ângulo de abertura do prisma. Se ele é mais em pezinho ou se ele é mais deitado. Tá? E relacionando os outros ângulos, eu posso ter isso aqui. O que pode mudar? Eu tenho que saber essas relações? Sim. Ficar tentando provar, você acaba perdendo tempo na prova, tá? Porque geometria você às vezes pode demorar. O que pode mudar nesse tipo de questão? Quando o desvio for mínimo. Se o desvio for mínimo, eu posso falar que os ângulos de incidência
antes e depois e de refração antes e depois são iguais. Isso quer dizer que, neste caso aqui, ó, se o desvio for mínimo, por exemplo, é uma questão de dizer assim, um raio passou pelo prisma e sofreu o menor desvio possível. Então um R tem que ser igual ao outro, então aqui fica 2 R's. Um I tem que ser igual ao outro e assim por diante. Certo? Basicamente é isso. E por último, para fechar essa aulinha, lâminas de faces paralelas. E aí, existe a equação direta, mas eu estou preocupado em mostrar para vocês o caminho do raio de luz, para vocês entenderem a refração aqui. Então, olha só, imagina que um raio de luz está entrando aqui em cima. Aqui nós temos uma lâmina de face paralela, por exemplo, uma régua de acrílico, uma placa de vidro à janela, né? Então pode ter, por exemplo, ar aqui em cima, eu posso ter a lâmina de vidro e depois ter ar aqui embaixo, certo? Então vai ter uma refração no começo e uma refração no final. O que vai acontecer? Quando a luz passa do ar para o vidro, ela freia e se aproxima da reta normal. Logo, quando chega aqui, na segunda face, ela vai sofrer uma refração para sair. Então, ao invés de continuar reta, ela vai se afastar da reta normal, para cá. Então esse é o caminho que o raio vai seguir. Porém, se vocês analisarem apenas o raio de luz, como se não tivesse a refração, qual é o caminho que deveria seguir esse raio de luz? Aí acompanha aqui. Se lá no ponto 1 ele tivesse passado reto, se não tivesse refração, esse raio deveria vir por aqui. Isso quer dizer que esse é o desvio lateral que esse raio sofreu. Por isso que muitas vezes quando você vai ler, se você tiver essa experiência, ler um texto e colocar uma régua em cima, parece que a letra está um pouco deslocada. Por que um pouco deslocada? Porque a espessura da lâmina, no caso a régua, é muito pequena. Se você pegar um bloco de vidro com espessura larga, vocês vão ver que o desvio lateral vai ser grande. Então é como se tivesse um deslocamento da imagem que você está vendo através do prisma ou da lâmina, certo? Então, se a espessura importa e importa também os ângulos, então existe uma relação, de novo, retirada desses triângulos aqui de dentro do prisma, tá? Que descreve sempre o desvio lateral. Então, quando a questão pedir isso, você não precisa demonstrar tudo novamente. Reforço, é importante saber. O deslocamento lateral que o raio vai sofrer depende da espessura da lâmina, do seno de I menos R, que é o ângulo θ aqui, tá? Eu não coloquei ali θ porque I menos R é o θ. Só que o θ é uma letra que a gente não usa, o I e o R já usa, tá? Dividido pelo cosseno de R. Então essa equação também é importante saber, caso apareça uma questão de lâminas de face paralela. Pessoal, espero que tenha ficado claro essas situações. Agora, a partir da semana que vem, vamos focar na nossa revisão para a prova, tá bom? Bom final de semana a todos. Bom resto de semana a todos. Tchau, tchau. Bons estudos.